meios para arrancares e para derrubares, e para destruires, e para arruinares, e também para edificares e para plantares. Pode se sentar, igreja. Glória! Não somos nós que escolhemos a Ele, mas é Ele quem escolhe quem Ele quer salvar. Muitos Ele chama para a salvação, outros Ele chama para sermos trabalhados e para ganharmos almas para Jesus. Mas o id é para todos. Ide e pregai o Evangelho a toda criatura, sem olhar a quem. Nós não sabemos aonde as sementes que o Senhor vai colocar nas nossas mãos vai germinar, mas o Senhor nos manda semear, porque quem trabalha não é por força nem por violência, mas é pelo agir do Espírito Santo. Esse Espírito Santo que continua curando, libertando e transformando vidas. Para quem nunca viu um milagre prazer, milagre ambulante, é forte. Quando o Senhor me chamou há 17 anos atrás, em Jeremias 1, te chamei como profeta, tudo que eu te mandar tu fala. Quando Deus nos chama, nos faz promessas, se Ele nos revelasse o que passaríamos ao longo da caminhada, a gente desistiria já no começo. Mas Jesus disse: no mundo tereis aflições e tende bom ânimo. E o Senhor garantiu que estaria conosco todos os dias até o fim. A porta continua estreita. O Senhor está voltando. Cada dia está pior, dias difíceis, dias pesados. Mas o Espírito Santo é que dá força ao cansado. Ele é aquele que pega a armadura velha, cansada, enferrujada da batalha e dá uma armadura nova. Bem sei eu os pensamentos que tenho de vós, pensamentos de paz e não de mal. Tudo que Deus permitiu na minha e na sua vida, por mais doloroso que seja, que você não entenda, porque o Senhor diz: o que eu faço hoje tu não entende, mas entenderás amanhã. Confiar, se posicionar e obedecer. Fácil? Não é fácil. Por isso que Jesus disse: aquele que perseverar até o fim será salvo. Porque entre o perseverar e o caminho é estreito, tem pedra, tem espinho, o trabalho é árduo, mas é tão maravilhoso viver na dependência desse Deus, porque a presença dele, não tem outro lugar no mundo, não tem nada, nem ouro nem prata que se compare com a presença e o manifestar do Espírito Santo na vida de um homem e de uma mulher. Uma mulher cheia de traumas, com rejeição de mãe. Aos 15 anos de idade, minha mãe me mandou embora de casa. Eu não entendia porque eu dava tanto amor, porque eu queria tanto agradar a minha mãe, e a minha mãe era tão fria comigo. Eu apanhava sem ter um porquê. A minha mãe é alcoólatra, meu pai motorista de caminhão, viajava, ficava 40 dias, 2 meses fora de casa, e a minha mãe traía meu pai, e eu não entendia o porquê minha mãe era daquela forma. E aos 15 anos de idade ela me mandou embora de casa, e eu fui acolhida pela minha avó paterna, porque quantas vezes eu fui dormir com fome, porque eu não podia fazer barulho nem sujar louça. Quantas vezes eu chorei sem entender, porque a única coisa que eu queria era um abraço da minha mãe. Quando eu fiquei mocinha, eu tive que aprender as coisas na escola, na rua, porque minha mãe não me ensinou o que era uma mocinha, ficar moça aos 14 anos de idade. Quantas dores, quantas rejeições ao longo da infância. Pessoas curadas curam pessoas, pessoas feridas ferem pessoas. Mas eu, como eu era leiga,
Cresci na igreja católica, congregava, cantava no coral desde pequena, sempre amei a igreja, mas eu não conhecia a palavra, porque quando eu ia naquelas missas, eles liam um pedaço da Bíblia e não tinha pregação. Mas aos 13 anos de idade, eu tive um sonho com a volta de Jesus, e Jesus vindo nas nuvens e o povo todo assustado. Uma criança que não tinha embasamento bíblico, sonhar com a volta de Jesus. É quando Deus nos escolhe, Ele começa a trabalhar. E por mais que a gente ache que a nossa caminhada é difícil desde a infância, hoje, quando a gente chega num patamar, a gente olha para trás e vê que até no dia do vento, até no dia mau, até no dia da escassez, a mão poderosa do Senhor não abandona os seus. Sofrimento na vida do crente não é para a morte, mas é escola. Vales e desertos são para aprendizado. As pessoas me julgam pela aparência. Fui trabalhar no terceiro maior jornal do estado, Deus abriu a porta e foi ali que eu aceitei Jesus de verdade. Eu não fui pelo amor, eu fui pela dor. Eu tinha um ex-noivo que era evangélico e eu católica. Ele me traiu quando faltava 3 meses para eu casar. Meu Deus. Uma moça lá do Paraguai. Eu sofri muito. E quando Deus colocou uma pessoa do meu lado, querendo ler a Bíblia para mim, eu falava, eu sou católica, eu não quero saber de crente, eu não gosto de crente. É desse que Deus gosta. Aquele que fala, eu não vou, eu não faço, eu não gosto. Para mostrar que é Ele que faz. Quantas vezes eu e você falamos, eu vou para a esquerda, Deus fala, não, tu vai para a direita. Você pode ficar rodando, mas olha que tu vê, tu está do lado direito. Porque o Senhor, Ele sabe como trabalhar na minha e na sua vida. Eu gosto de dizer que para cada peixe, Deus tem um anzol e uma isca. Não é no meu tempo, não é do meu jeito nem do seu, mas é do jeito dele. Quantos processos amargos de rejeição. Quando eu fui para o Senhor Jesus, eu tinha tantos traumas de rejeição. Mas eu fui com aquela foto porque eu queria o ex-noivo de volta. Porque aquele ex-noivo, ele ficava meia hora orando pela nossa foto, ele ungia a foto, eu achava lindo aquilo. Só que ele abriu porta de legalidade. Começou a mexer com contrabando no Paraguai e tráfico pesado, no PCC. Foi terrível. E eu não entendi o porquê eu estava passando por aquilo. Mas eu fui entender depois. Deus usou aquela dor para alcançar uma menina que ele tinha um grande propósito. Quando eu fui para Jesus com aquela dor, com aquela foto, o Senhor falava tudo, menos aquilo que eu queria ouvir. Quantas vezes você e eu vamos buscar oração por algo de um propósito, e o Senhor fala de outras coisas, mas Ele é Pai, Ele nos ama, e o Pai sabe o que é melhor para o seu filho. Aleluia! O Senhor começou a falar para mim, tem uma grande obra. Vou te revelar o profundo oculto escondido. E eu falava, o que é isso? Não entendia. Aí o Senhor me disse, aquela que te gerou, aquela que te tratou mal a vida inteira, ela vai te pedir perdão, porque eu estou trabalhando no coração dela. Eu morava com a minha avó, fiquei anos sem falar com a minha mãe, mas o Senhor começou primeiro a trabalhar em mim. Primeiro o Senhor trabalha em nós, para depois trabalhar através de nós. Fazendo faculdade, trabalhando o dia todo, morando com a avó. Um dia eu saí mais cedo da faculdade e meu coração queimava. E eu senti de lá visitar a minha mãe. Eu estava com o coração mais aquebrantado. Quando eu fui visitar a minha mãe, ela estava no quarto que era meu e estava me esperando. Sabe quantos anos eu fiquei afastada da minha mãe? Dos 15 aos 24 anos de idade. Eu não queria contato com a minha mãe porque eu estava muito ferida. Quantas vezes minha mãe me amaldiçoou? Quantas vezes ela me mandou embora de casa? Mas aquele dia eu fui lá. Quando eu cheguei lá, ela me disse, eu estava te esperando, Daniele. Eu quero conversar com você. Não é por força nem por violência. A mim e a você cabia orar, porque tem coisas que é o Espírito Santo que move ao nosso favor. Ele sabe o tempo exato. Primeiro a raiz nasce lá no profundo, para depois ela aparecer.
crescer, para depois dar frutos. Ela me chamou no quarto e me disse: eu quero conversar com você, eu quero te pedir perdão. Eu não sei por que eu te tratei mal a vida inteira, você nunca mereceu, você era minha amiga, você era amorosa, me perdoa, minha filha. Eu não sei por que eu fiz isso com você. A minha mãe foi ruim para mim, e tudo que a minha mãe fez para mim eu descontei em você, me perdoa. Eu vi que a minha mãe precisava de cura. Quantas vezes o Senhor vai fazer com que eu e você demos o primeiro passo na vida do outro? Às vezes não vai ser eu e você que vamos errar com o outro, mas não é que o outro não mereça o nosso perdão, mas eu e você não merecemos carregar o lixo que os outros deixam dentro de nós. Meu Deus, aleluia. Quantas enfermidades por causa de mágoa, por falta de perdão, por tristeza, quantas almas doentes. E hoje, neste tempo, o maior mal que é a ansiedade, síndrome do pensamento acelerado. Terminei de ler 2 livros do Augusto Cury sobre ansiedade. Nós temos 3 tipos de janelas emocionais: a neutra, a killer e a light. Não tem como apagar tudo que a gente viveu, mas você tem como editar essas janelas para você viver melhor e ter saúde. Desde o ventre da mãe, nossa mente é como um computador, que nós começamos a registrar tudo que a gente vai vivendo. Mas Jesus, quando nós vamos para o Senhor por uma dor, a obra dele é completa. Aquele dia começou a mudar meu relacionamento com a minha mãe, voltei para a casa dela. Aí o Senhor começou a falar comigo, comecei a ter experiências profundas com Deus no ministério, fazendo a obra, comecei a fazer voto, Deus começou a amar, cumprir. Aí o Senhor me disse: tu não será funcionária mais, vou te dar uma empresa, vou te dar um casamento, estou te levando para outra cidade. Fui para Foz do Iguaçu, fronteira com Paraguai e Argentina, onde fica Cataratas, Itaipu, uma cidade que não é fácil, mas o Senhor trabalhou nesses 11 anos naquele lugar, e foi ali na Assembleia de Deus Missão que o Senhor começou a levantar o meu ministério. O Senhor me fez aprender a adorar no pouco e no muito. Quando Ele me deu a empresa, eu achei que já ia vir tudo completo, maravilhoso, mas não, Ele me forjou no meio do deserto, e Ele me disse: estou te dando a empresa, mas estou te colocando no deserto, para aprender teu coração, não no que eu posso te dar. Meu Deus, aleluia. Forjada. Eu fui conhecer o Deus da providência, quando as portas se fecham e Ele abre janelas de escape. Aleluia. Porque o Senhor é especialista em trazer à existência aquilo que os meus e os seus olhos não veem. Ele é o dono de todas as coisas. Este problema para o teu Deus é nada. Nada. Ele pode mudar. Só que quando Deus começou a falar que o meu chamado era grande, que Ele ia me levar para lá e para cá, que Ele ia me chamar na cura, que Ele ia curar através da minha vida, eu não tinha ideia a escola que eu ia passar. Pandemia, aguentei os 2 anos da pandemia sem mandar um funcionário embora. Eu tinha 6 funcionários. Eu ganhava muito bem. Eu abençoava 4 missionárias no mês. Eu dava perna mecânica para quem não tinha dinheiro para comprar perna, cadeiras de roda, aparelho. Eu nunca tive a mão mirrada, sempre abençoei a obra. E no tempo da escassez eu ia para o joelho fazer voto. Quantas vezes comprei moeda para ir no mercado comprar pão e arroz? O meu coração foi forjado a entender que se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Quando terminou a pandemia, eu tive um aborto espontâneo, eu não sabia que estava grávida, lá em Foz do Iguaçu. Fui para o médico fazer um check-up geral. Fiz um check-up geral, vários exames.
O médico me disse: não tem por que você não gerar, você não tem problema nenhum. Quando Deus fecha, a porta que Deus fecha e a porta que Deus abre, Ninguém fecha. não entendi o porquê que eu não engravidava já há 10 anos, eu não tinha nada, porque eu chorava, eu via minhas irmãs tendo filho, as amigas tendo filho, e por que eu não? Senhor, o amor que eu não tive da minha mãe, eu tenho para dar para um filho. Pai, eu quero gerar, eu quero segurar uma criança. Quantas mulheres que eu conheço até hoje não geraram, tem dor na alma de não ter carregado um filho no colo. Passados os dias, passei muito mal, não sabia que eu estava grávida. Fui descobrir no dia que eu tive o aborto espontâneo. Fui para o médico, graças a Deus não precisei fazer raspagem. Fiquei tão triste, porque eu já conhecia o Senhor que cumpria promessas, o Senhor que levantava, que dava empresa, o Senhor que mudava vidas. O que tem de errado? Aí o Senhor começou a falar: o que eu tenho contigo é grande. Vou te levantar para curar outras mulheres, porque eu te chamei como Débora. E eu não entendia. Promessa não combina com cenário. Às vezes você vai olhar em volta, vai olhar para a tua situação, e Deus vai estar falando contigo, e você vai falar: mas como, Senhor? De que jeito? De que forma? Não cabe a mim você entender de que jeito ou de que forma. Só se posiciona e confia. Aqueles dias passei mal, fiquei triste, não estava conseguindo trabalhar, uma dor na alma, estava frustrada com o esposo, a empresa não estava nem ligando, estava sentindo uma angústia. Comecei a ter visões na madrugada com o mundo espiritual, comecei a ver os demônios, acordava com dor nos ossos, eu pregando. Numa sexta-feira eu fui embora para casa 3 horas da tarde, deitei na minha cama, sem força para fazer nada, com dor no corpo, com dor na alma. E sabe o que eu disse para o Senhor? Pai, eu não quero mais ficar aqui. Senhor, eu não estou feliz. Me leva, Senhor. Quantas mulheres sentem angústia, dor na alma, dor no corpo, tantas vezes acorda de manhã e fala: hoje eu não quero levantar, eu estou cansada, eu estou desanimada, mas eu venho pregar neste dia, nesta manhã, no Deus que dá força ao cansado, e Ele diz: tem de bom ânimo, tem de bom ânimo. Aquele dia eu chorei, pedi minha morte, porque eu falava: meu Deus, desde a infância só sofrimento, só dor. A infância era escassa, a infância eu fui humilhada, na minha infância eu tinha um tênis só para ir para a escola. Quanto sofrimento. Naqueles dias, Deus mandou uma missionária tomar café comigo lá em Foz do Iguaçu, porque as irmãs sempre oravam comigo na empresa, tudo eu consagrava para Deus. Quando Deus te der algo, tudo que você fizer, faça com excelência e com amor, porque é Deus que dá para nós a colheita. Aquela missionária foi tomar café comigo, porque eu falei que eu estava muito triste. Ela terminou o café e Deus não falou nada. Tomamos o café, orei com ela. Na hora dela ir embora, ela voltou e me disse: missionária, tu vai passar por um vento muito forte. Esse vento vai tirar tudo do lugar, mas depois o Senhor vai colocar as coisas no lugar certo. Aleluia! Falei: já sei, acabou a pandemia agora, deve ser financeiro. Bom, você adorar um pouco, não muito. Eu já sei lidar com dinheiro sem dinheiro. Tá bom, Jesus. Oh, meu Deus. Fiquei tentando entender o vento. Vento não é para entender, é para se posicionar. E para ouvir a voz do general, porque quando você passar pelo vento, por um vale, por um deserto, se você for fiel, você não vai passar sozinha. Aleluia! Quando ela falou aquilo, ela foi embora. Tinha tido aborto, fazia pouco tempo, fiz um check-up geral, saúde perfeita. 2 meses depois, vou visitar a família em Maringá no feriado. Volto para Foz do Iguaçu.
Fui tomar banho. Um caroço na minha mão direita. Quando eu toquei aquele caroço, falei, meu Deus, o que é isso? Corri marcar médico. Todos os exames que eu fazia dava calcificação benigna. O médico falou, não é nada. Vamos acompanhar a cada 6 meses. Viajei final do ano, fui para Florianópolis, Santa Catarina, fui para a praia. Quando eu voltei em janeiro, eu gostava muito de tomar sol. Estou tranquila assim porque faz 3 anos que eu não tomo sol. Fui para Florianópolis, voltei bronzeada, só que eu não sabia que eu não podia tomar sol. Quando eu voltei em janeiro, o caroço já estava com 4 centímetros na mama. Passei por mais médicos, mais exames, calcificação benigna. Aquele dia que eu saí do médico, aquele exame, calcificação benigna. Eu dentro do carro comecei a chorar. Falei, tem algo errado. Só que eu nem me lembrava do vento. Passou mais um tempo, a família falou, você vai na melhor astrologista do oeste do Paraná e vamos passar por ela. Quando eu cheguei na astrologista, ela avaliou, ela me disse, tu fica com benigno e eu fico com maligno. Eu falei, como assim benigno e maligno? Essa médica está doida? Tu vai para o hospital fazer o exame, vai tirar 3 pedaços para mandar para São Paulo. Fui para o hospital, ali começou o sofrimento. 3 pedaços, uma agulha dentro da mama. Mandei para São Paulo mais 30 dias para chegar. E eu trabalhando, fazendo a obra. Nem lembrava do vento. Deus não faz nada sem avisar aos seus. Tanto bênção e promessa como vale, deserto e vento. E quando ele for recolher alguém também, ele prepara, ele avisa. Porque ele é Deus. Quando passou um mês, chegou o exame. Eu li o exame, carcinoma, calcificação, nem me atentei, estava tão em paz. Só que de repente a família chegou toda lá em Foz do Iguaçu. Eu falei, o que esse povo está fazendo aqui? Tem algo errado. Peguei o exame, fui lá no banheiro, digitei no Google. Carcinoma invasivo inflamatório. Câncer de mama maligno inflamatório. Eu estava sozinha dentro do banheiro. Eu não sentia a minha perna, a minha cabeça começou a rodar. Eu falei, como assim eu estou com câncer? Eu vou morrer? Jesus, onde eu errei? Senhor, eu te sirvo. Senhor, tu falaste que me chamou para algo grande, que tem obra comigo. O que está acontecendo? Pai, o que eu fiz de errado? Porque a primeira coisa, quando vem o vale, o vento forte, a gente quer se questionar aonde nós erramos, o que nós fizemos. E na hora que eu falei, porque eu, o Espírito Santo escreveu dentro de mim e falou, por que não você? O que você tem de melhor do que as outras pessoas? Saí dali, 2 horas depois já tinha médica, eu cheguei na médica sabendo o que eu tinha. Cheguei com a sogra, com o marido, e eles falavam de mim assim, e eu ali, vai ter que fazer químio, vai ter que amputar, depois você constrói, pega pedaço das costas. Falei, meu Deus, vão me mutilar. O que estão falando de mim? Nisso a mama já estava com 10 centímetros e toda inflamada com mastite. Em 5 meses, aquele carocinho de 1 centímetro foi para 10 centímetros. Com febre. Quando eu passei pela médica, a família me disse, nós vamos te levar para Maringá. Foz do Iguaçu é fronteira, mais atrasado. Lá em Maringá a gente vai passar pelos médicos. Cheguei em Maringá, fui para Londrina, fazer um exame que é um PET scan, que você entra dentro de uma máquina. Tive que tomar contraste na veia. Eu nunca tinha sentido aquele tumor. Quando eu fiz o contraste, o tumor latejava. Uma noite, um dia, sem dormir, chamando Jesus. Processo. Quer viver o propósito? Processo. Deus não levanta um homem e uma mulher de Deus com poder e autoridade, com graça, com unção, sem ser forjado no fogo. A fornalha se aquece, não é de qualquer jeitinho, não, é
tem chamada, se posiciona. Quando eu passei pelo outro médico em Maringá, 3 médicos que eu passei me desenganaram. Todos olhavam os exames, espantados. Meu Deus, o caso dela é grave, é urgente. Já tomou todo o peito, a axila para tomar o órgão, agora está muito rápido. Ela precisa começar para ontem as quimioterapias. Assembleiana, 11 anos, com cabelão enorme. O médico olhou para mim e falou: você vai ficar careca, vai cair todo o seu cabelo. Fui tomar a primeira quimioterapia. Aquele dia que o médico falou para mim que não significava minha cura, que ele não sabia o que viria pela frente. Sabe o que você olhar para a vida se despedindo da vida? Eu olhava para o gramado, eu olhava para o céu azul, eu comecei a olhar para as pessoas, eu comecei a olhar para mim. Comecei a ver o que eu não via, o que eu não valorizava, eu vi que era importante, e aquilo que eu valorizava, eu vi que não era importante. É como se Deus tivesse me dado uma lente de aumento para ver o detalhe das coisas. Aquele dia eu chorei o dia inteiro, com um fardo pesado de morte nas costas. Aquele dia eu chorei desde manhã até a tarde. Falei: e agora, o que vai ser de mim? Olhando para a família, olhando para o marido. Será que eu vou embora? Será que eu vou suportar? Será que eu vou ficar com sequela? Aquele dia que eu chorei o dia todo, sabe o que Deus fez? Eu lá em Maringá, Ele inquietou a missionária que falou no vento lá em Foz do Iguaçu para mandar um áudio naquele dia, 7 horas da noite. Ela tem o dom da ciência, ela fala contigo, ela revela na Bíblia. Deus inquietou ela lá em Foz. Ela me mandou um áudio e ela me disse assim: missionária, eu não sei onde você está, mas o Senhor me trouxe você o dia todo aqui me inquietando, e eu quero tirar uma palavra para você. Falei: amém, eu estou em Maringá. E ela me disse: vou tirar a palavra. Assim te diz o Senhor: ao invés de uma coroa de cinzas, eu tenho uma coroa de glória, porque tu és minha ministra, e se levante, porque eu estou contigo nisso. Essa enfermidade não é para a morte, mas é para o meu nome ser glorificado através da sua vida. E para a cadeira que eu tenho para você é necessário esse processo. E não se esconda, porque tem pessoas piores do que você precisando ouvir o que você tem para falar. Aleluia. Aquilo me deu uma injeção de ânimo. Deus está comigo. Não estou sozinha neste processo. Aí eu lembrei do vento. Falei: entendi, Jesus, é vento com propósito. Amém. Fui para o hospital, tomei a primeira químio. 2 dias depois fui para São Paulo na feira hospitalar, andei o dia todo. E quando eu andava, eu sentia a medicação começou a mexer no câncer, e eu sentia uns beliscões. E eu lá em São Paulo, andando com o marido, com as funcionárias, e ninguém falava que eu estava no processo amargo, com o peito todo tomado de câncer. Ali eu comecei a pregar por onde eu passava. Quando eu fui fazer a segunda quimioterapia, 3 dias depois caiu todo o cabelo. Quando eu fiquei careca, eu falei: Jesus, ninguém vai me ver careca, vaidosa. Dia depois que eu fiquei careca, tarde da bênção na Assembleia de Deus, Foz do Iguaçu. Mais de 1000 membros dentro da igreja na tarde da bênção. Minhas igrejas todas para a central. Me deram a oportunidade. Quando eu subi no altar, eu estava de peruca e ninguém sabia. Eu comprei uma peruca em São Paulo, uma lace. Quando eu subi no altar, que me deram a oportunidade, o Espírito Santo me falou: fala sobre o dono do vento, fala sobre o processo. Aí eu comecei a ministrar sobre o dono do vento, sobre o processo na vida do crente. Aí o Senhor falou: arranca a peruca. Quando eu arranquei a peruca, a igreja assustou, porque eles não sabiam que eu estava careca. E quando eu dei liberdade e obedeci, manifestou uma glória tão forte naquela igreja. Aleluia. Obediência. Eu entendi
hospital. Eu entendi que era uma missão, que era um propósito. Quando uma empresária ia deixar os seus negócios para pregar dentro do hospital do câncer. As coisas de Deus são loucura para o homem natural, porque não se discerne entre si. Preguei 8 meses de quimioterapia pesada, 4 quimioterapias vermelhas, 12 quimioterapias brancas, com reações adversas no meu corpo, veias estouradas, eu não posso nem ver agulha. Paciente oncológico tem pânico de agulha. Quantas veias que eu não tenho mais? E eu falava, meu Deus, será que eu vou aguentar toda essa medicação? Mas quanto mais eu sentava naquela recepção, tinha dia que eu pregava para 10 pessoas e eu perdi o horário de fazer quimioterapia. Comecei a pregar no meio dos médicos, no meio dos enfermeiros. A enfermeira-chefe nem me olhava. Eu achava que aquela mulher tinha um ódio de mim. E as enfermeiras, quando eu chegava era festa. Quando eu chegava as pacientes era festa. Quando as mulheres queriam ficar desanimadas, abatidas, não queriam nem se arrumar, nem colocar um lenço. Mas quando eu chegava, eu inspirava e motivava aquelas mulheres. A presença de Deus muda o cenário. Aleluia. Quantas experiências fortes. Teve um dia que eu saí daquele hospital, tomada de medicação. Quando você toma um antialérgico é pior do que tomar um litro de pinga, você sai dopada. Eu entrei dentro do carro, sabe o que eu disse? Senhor, obrigada pelo processo. O processo é amargo, mas se eu estivesse lá em Voz trabalhando, eu não ia estar vivendo tudo que eu estou vivendo aqui. Posicionamento na dor, na tribulação. Qual tem sido o teu posicionamento, crente, no que você está vivendo? Porque a nossa fé não é provada no dia da bonança, no dia que está tudo bem, não. A nossa fé é provada no dia mau, é no dia da tribulação, é quando as portas se fecham, é quando Deus fica em silêncio, é daí que você prova a tua identidade, se é de Cristo ou não. Aleluia. Será que nós somos trigo ou joio? Meu Deus. A aparência é igual, mas os frutos é que diferencia um dos outros. Aleluia. Quando chegou no final daquele processo, meu ex-marido começou a ficar estranho, ele não me acompanhava no hospital, a família dele estranha, eu careca. Marcaram minha cirurgia, o tumor de 10 centímetros foi para 4 centímetros. Aleluia. Fui para a cirurgia, fiz mastectomia total, tirei toda a mama e fiz esvaziamento axilar. Deus cura, mas o processo que é para você passar, você vai ter que passar. Se tiver que ficar com cicatriz, vai ficar com cicatriz. É verdade. Só que cicatriz é para a gente ter orgulho, porque é sinal das guerras que eu e vocês vencemos. Aleluia. Tirei mama, o médico me fez assinar um termo laudo que não significava cura. Assinei aquele termo, fui tranquila para a sala de cirurgia, porque eu pensava, se Deus vai me recolher, amém. Se Deus vai me manter aqui, amém. Meu Deus. A minha vida não me pertence. Tirei a mama, uma semana depois o ex-marido me deixou. Foi para a praia, há 2 anos atrás, com o meu carro. Foi para a praia com a amante e me largou na casa da minha avó, recém-operada, careca e sem uma mama. Meu Deus. O esposo que Deus havia preparado, nós éramos sócios da empresa. O homem que eu protegi tanto, que eu ganhei para Jesus, que via eu fazer a obra. Por isso que Jesus disse que aquele que perseverar até o fim, o Senhor deu livre-arbítrio para mim e para você. Quantas vezes as pessoas vão nos magoar, nos abandonar, nos entristecer, mas o Senhor nunca abandona eu e você. Aleluia. As pessoas são falhas, É verdade. mas Deus não. Chorei muito, eu não tive Natal e Ano Novo. Comecei a sentir dor na alma. Falei, Jesus, eu estava pregando no vento. Senhor, olha como eu estou arrebentada, olha como eu fui mutilada. Senhor,
casa não, Senhor, guarda a minha casa. Sabe o que o Senhor me disse? Tenho coisas novas para você. O Senhor já estava vendo, já no tempo que eu não estava vendo. E o Senhor estava me poupando muitas coisas. Há tempos atrás, quando eu comecei a sonhar com demônios na madrugada, eu já estava vendo no mundo espiritual as portas de legalidade que Ele abriu. É terrível. Mas quando eu fui terminar, fui fazer as radioterapias, eu pregava tanto naquele lugar. 150 tipos de câncer. Só de mama são 7 tipos. Quantas pessoas que eu ministrei, que eu preguei e não estão mais aqui. A minha psicóloga, a doutora Simone Tanaka, 10 anos trabalhando no Hospital do Câncer. A doutora Simone, ganhei ela para Jesus. Aleluia. Ela pegou meningite bacteriana em uma semana e foi embora. Mas ela aceitou Jesus. Glória a Deus. Naqueles dias eu estava angustiada. Falei, Jesus, depois que tem o diagnóstico da doença, a gente sempre fica preocupado com os laudos. Sabe o que o Senhor me disse? Na minha casa, lavando louça, quem tem certeza do amanhã? Meu Tem Deus. pessoas passando por enfermidade e eu vou curar e vai durar mais 20, 30, 40 anos. E tem pessoas que estão bem hoje e não estarão aqui o ano que vem. O amanhã é incerto para todos. E o que nós temos feito na nossa vida? Nós ficamos olhando só para as lutas, só para as coisas ruins. Todos nós temos uma cruz para carregar. Jesus disse que teríamos tribulações. O apóstolo Paulo tinha o seu espinho na carne. Se Deus não poupou nem Jesus, nem João Batista, você acha que Ele vai poupar eu e você? Não. Mas eu quero te dizer, tenha fé, tenha bom ânimo no dia mau. Não Aleluia. pare de adorar e de orar, porque o segredo da vitória é a adoração no cenário de caos. Aquele dia que eu cheguei no último dia de medicação, minha última quimio, falei, Jesus, hoje eu não vou pregar para ninguém, eu estou arrebentada. Meu esposo está estranho. Fui sentar no penúltimo banco da sala de quimioterapia, da recepção de quimioterapia. Aí sentou uma mulher atrás de mim e me olhava assim, ó. Falei, meu Deus, o que essa mulher quer? Era a segunda quimioterapia dela. Na primeira quimio eu tinha pregado para ela e ela queria mais. Eu falei, Jesus, hoje eu não vou pregar. O Espírito Santo me disse, pregue para ela porque ela está sedenta. Eu falei, Jesus, eu não vou pregar, não. Pregue para ela. Arrebentada, sem força. Mas o Senhor diz o que na sua palavra? Quando eu penso que eu estou fraco, eu estou forte, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Quando a gente pensa que não tem, é aí que o vaso transborda. É na fraqueza. Aleluia. Olhei para trás e comecei a ministrar para ela. Sabe o que houve? As outras irmãs começaram a ouvir eu pregando para ela lá naquela sala. Começaram a levantar. A hora que eu vejo aquelas mulheres todas à minha volta, ouvindo a pregação. Aí elas começaram a contar para mim a provação e a luta de cada uma delas. E a doença que elas estavam passando ali naquele lugar. Quando me chamaram, eu levantei, elas olharam para mim e falaram, meu Deus, o que é essa mulher? Eu olhei para trás e falei, a presença de Deus. Fui para a última quimioterapia. Coloquei um louvor na sala de quimio, com as enfermeiras, com as pacientes. E tinha mulheres ali também que era a última quimio. Sabe qual foi o louvor que eu cantei o processo inteiro? O vento não me derrubou, o medo não me parou. Na guerra fui ferida, mas a experiência me for. Sobrevivi, adorando, sobrevivi, confiando. Esse foi o louvor que eu coloquei. Aleluia. Começou a chorar, tudo dentro lá. Falei, Jesus, eu falei que eu não ia pregar hoje. O Senhor fez algo tremendo.
Aleluia. Uma semana depois fui fazer exame do coração para poder operar. Entrei de jalequinho, só com avental na sala, 7 enfermeiros dentro da sala para fazer o eletro do meu coração. E eu comecei a contar para eles o que eu estava vivendo no processo. E eles falaram: nós estamos falando de Deus agora, tudo que você está falando. Você não ora por nós, missionária? Falar agora. Eu de jalequinho, me preparando para fazer cirurgia, de mão dada com aqueles enfermeiros dentro do hospital do câncer, orando, Deus bradando, Deus falando com aqueles enfermeiros. No outro ano seguinte, radioterapia, 15 radioterapias. E o esposo me deixou e fez eu parar no fundo da casa da minha avó. Tive que deixar para trás a empresa que o Senhor me deu, porque os meus planos eram para mudar, porque a empresa havia crescido, eu tinha estabilidade financeira, Deus prosperou pela empresa, 11 anos de empresa. Tive que deixar a empresa, os cachorros que eram como filhos para mim, porque eu não tive filho, as minhas amigas, tudo abalado no processo. Olha o vento ia tirar tudo no lugar, financeiro, sentimental e saúde. Hoje eu tenho autoridade para pregar sobre Jó, porque eu sei, eu quero ter tudo abalado ao mesmo tempo e ter dor nos ossos pelo processo, mas a autoridade que o Senhor me deu não se compara com tudo que eu vivi, porque eu entendi que não era sobre mim, e o que eu comecei a carregar é muito maior do que eu. Quantas almas, mais de 40 almas para Jesus no hospital do câncer. Fazem 2 anos que eu sou madrinha do hospital do câncer. Sou envolvida com todos os projetos. A minha avó que me criou, que me estendeu a mão quando eu tinha 15 anos de idade. Fiquei 11 anos longe dela. Minha avó idólatra, católica roxa. E o que Deus fez? Me colocou no fundo da casa dela. Deus me deu a oportunidade de voltar a conviver com a minha avó, que era a minha mãe, que foi a mulher que inspirou a mulher que eu sou hoje, que me ensinou valores e princípios. Só que aquele quintal era pesado, porque o meu tio, o filho dela, tirou a sua própria vida aos 38 anos de idade na casa da frente. Quando eu cheguei naquela casa no fundo, eu senti o espírito da morte naquele quintal. Muitas vezes minha avó me oprimia naquele lugar. Foi terrível, não foi fácil, mas o Senhor me disse: persevera na oração, porque eu estou trabalhando. Aleluia. Me senti humilhada naquele fundo do quintal. Morava no sobrado, era casada, tinha carro bom, salário bom, funcionários, e de repente perco tudo. O Senhor me disse: o abandono que tu está sentindo hoje, amanhã vai virar dó. O Senhor falou: vou fechar aquela porta. Ele está pensando que vai continuar com a porta? Não vai não. 1 ano a porta se fechou, porque era Deus que havia dado. Ai daquele que brinca com as coisas de Deus. Quando Deus te der algo, colocar algo na tua mão, cuidado. Deus é santo, Ele não mudou, Ele continua sendo o mesmo. Aleluia. O ano passado, dia 1º de novembro, Deus mandou eu orar com a minha avó. 10 meses ouvindo as histórias da família, 10 meses comendo a comidinha gostosa da minha avó e tendo ela como minha companheira. Só que daí Jesus me disse: fala para ela que eu estou trabalhando na vida dela e que eu estou preparando ela, porque falta uma renúncia para ela fazer, porque eu vou recolher. Meu Deus. Como você chega para a avó que te criou, que era tua mãe, que você ama tanto, como boca profética, e fala: vó, vamos orar? Orei pela saúde dela. Vó, Deus está te preparando. Eu já sei, está chegando o meu tempo, né? Falei: sim, vó. Se fosse meses atrás, tempos atrás, a minha vara fechada, ela não ia aceitar as coisas que eu ia entregar para ela. Mas o Espírito Santo, quando te ordenar para fazer algo, pode saber que primeiro ele já foi lá e já trabalhou. Entreguei para ela que faltava uma renúncia para ela fazer, que Deus estava trabalhando. Ela falou assim: eu já sei o que é, não precisa falar. Aquela idolatria lá no meu quarto. Eu falei: vó,
a senhora vai ter que quebrar e jogar fora. A senhora não pode dar para ninguém. E se a senhora me esconder no armário, Deus vai me mostrar. Passavam semanas, continuava lá, e eu pregando para lá e para cá. A porta da minha avó todos os dias abria 7 horas da manhã, ela lavava a calçada, fazia o serviço dela, uma mulher ativa aos 76 anos de idade. Só que numa terça-feira a porta não abriu. Falei, meu Deus, o que aconteceu com a avó? A porta não abriu. Quando eu vejo a cachorrinha vir pela sala, me chamava, a Bia, a cachorrinha dela, corria lá pela frente. Falei, vó, o que está acontecendo? Eu estou passando mal desde as 5 horas da manhã. Estou com febre, com vômito. Aí eu ligo para um, ligo para outro, para me socorrer com a avó. Sabe o que me falaram? Não é nada, a avó sempre passa mal, é a idade. E eu desesperada para levar minha avó, e eu não podia pegar peso por causa desse lado da cirurgia. Até que eu consegui uma prima. Coloquei minha avó dentro do carro e levei para o UPA. Quando eu fiquei com a minha avó das 9 da manhã às 3 da tarde, deu infecção de bexiga na minha avó. E o Espírito Santo me inquietava lá naquela cadeira do hospital. Ele me dizia assim: liga para o seu tio vir ficar com ela, porque ela tem se queixado muito dele ultimamente, e ele é filho, precisa vir ficar com ela. Meu pai estava viajando. Liguei para o meu tio: tio, vem ficar com a avó, eu preciso ir embora. Filha, não posso ir, meu carro quebrou logo hoje. Falei, tio, pega o Uber e vem, porque quando eu preciso eu ando de circular, eu ando de Uber. Só porque você tem carro não vai vir? É sua mãe, eu preciso de ajuda. Deu meia hora, ele chegou lá, 3:30 da tarde. Estava chovendo, fui embora para casa. Quando eu cheguei em casa, o Espírito Santo me disse: vai lá e ora dentro da casa. Fui lá orar o Salmo 91. O Senhor falou: vai lá e ora no quarto. Fazia 2 dias que ela tinha quebrado a idolatria, a imagem. Na hora que eu vi que ela quebrou, eu falei: ai, a avó quebrou. E agora, Jesus? Fui dormir. No outro dia de manhã, minha irmã chega, minha irmã convertida, que eu ganhei para Jesus há muitos anos. Ela chegou no portão me chamando: Daniele, Daniele. Eu falei: a avó chegou, vou lá pro portão, a avó teve alta. Ela me chamou no portão e me disse assim: a avó não volta mais. O Senhor recolheu a minha avó, mas Ele me deu a oportunidade de conviver 10 meses com ela. Deus, Ele é fiel até na dor. Ao longo da nossa caminhada, nós passaremos por coisas muito difíceis, mas o Senhor está conosco. Nós estamos de passagem. A Bíblia diz que a vida é como um vento passageiro que aparece e vai embora. Quem sabe o amanhã? Ele é incerto. Só que apesar das dores, das angústias, também tem alegria, também tem cumprimento de promessa. E aquilo que você acha que era para sua morte, pelo contrário, José, quando Deus deu um sonho para José, que seria algo grande na vida dele, ele não imaginou todo o processo ao longo da caminhada. Ele não sabia que ele seria vendido pelos seus irmãos, que ele iria parar numa prisão, mas no final do processo, ele ocupou a cadeira de honra que Deus tinha para ele. Quer receber honra de Deus? Posicionamento no deserto. Dói, né? Eu queria estar trazendo outra palavra hoje, mas essa é a palavra que Deus me trouxe para trazer nessa manhã. Porque Deus está tocando a estrutura de crente aqui hoje, forjando estruturas. Aleluia. O Senhor não nos deu um espírito de medo, de covardia, mas Ele deu um espírito de ousadia. Aleluia. Quando passado o Senhor falou para mim: estou te curando as tuas feridas. E eu falava: Deus, está amargo, não aguento mais esse gosto amargo. Sabe quantas noites sem dormir de 3 anos para cá? Pedindo para Deus se acalmar. E sabe o que o Senhor me disse? Termina de beber esse cálice amargo, porque está chegando ao fim. Aí o Senhor começou a me levantar. O Senhor começou a me soprar para todos os lados.
E quando eu fui pregar num evento grande de mulheres, lá em Maringá, sabe quem estava sentada lá no meio daquelas mulheres? A enfermeira-chefe do Hospital do Câncer, que eu achava que não gostava de mim. Quando eu terminei de pregar, aquela mulher veio chorando até mim me abraçar, e sabe o que ela me disse? Daniele, agora eu posso falar. Sabe por que eu ficava daquele jeito com você no hospital? Porque quando você chegava, você mudava aquele ambiente. E as enfermeiras, ali é tão pesado o nosso trabalho, que as enfermeiras todas largavam os outros pacientes e ficavam em cima de você. Porque você ficava pregando, desde o momento que você chegava ao momento que você saía, e você tornava aquele ambiente mais leve. Quando Deus entregar pão para nós, nós temos que entregar o pão para o povo, sem olhar a quem. Você tem feito o que Deus colocou nas suas mãos para fazer? Ou você está olhando só para o seu umbigo? Quantas vezes no processo que trouxe solidão, quantas vezes eu queria um abraço e não tive quem me abraçasse? Sabe o que o Espírito me dizia? Abraça você. E quando eu ia lá e abraçava, eu recebia junto. Porque quando você fala, hoje eu não vou orar, hoje eu estou cansada, Jesus fala, vai orar sim. E tem que orar assim mesmo, sem força arrastada. Sabe por quê? Porque quando a gente ora para o outro, o Espírito transporta, e eu e você recebemos junto. E daqui a pouco você vai falar, nossa, mas eu não estava bem, eu estava com dor no corpo, eu estava cansada, eu estava triste e desanimada, mas agora eu estou cheia, agora eu estou com ousadia, agora eu estou, ei, porque é isso que Deus faz. A oração pode muito em seus efeitos. Aleluia. Depois de todo esse processo amargo, o Senhor me disse, te levantei como boca profética na terra, vou te usar para curar. E começou a me usar na cura, tanto na alma como no físico. E o Senhor me disse, vou começar a te soprar. E o que eu tenho para ti nem se compara com o que você perdeu, assim como Jó. E o Senhor me disse, Ageu 2, e a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Assim diz o Senhor. Aleluia. 3 cicatrizes do processo. Aí o Senhor me disse, agora eu vou começar a restaurar tudo. Ganhei as 2 cirurgias pelo SUS. Reconstrução da mama e a semicrização. Estou mais bonita do que eu era antes. Cabelo crescendo. O Senhor falou, estou te dando cabelo novo, estou te dando saúde, mas a autoridade, a unção que o Senhor me deu foi por causa do vale da sombra da morte, do meu posicionamento. Só que o vale acabou. E por onde eu tenho passado, o Senhor tem falado para mim, esse vale foi para o grande propósito que eu tenho na tua vida. Eu vou te levar no meio de soldados feridos pela batalha, desanimados, para dar injeção de ânimo. Porque quantos estão amolecidos na minha igreja, quantos estão fracos e sem força, mas eu venho pregar nessa manhã como ministra da palavra. Deus continua operando no meio dos crentes. Aleluia. Quando Deus te fizer uma promessa, quando Ele for te levantar, tenha certeza que o testemunho tem que ser forte. Como impactaremos vidas na área onde fomos mais machucadas, é onde o Senhor nos dará autoridade para ministrar. Eu pego em igrejas pequenininhas, médias, grandes, congressos. A minha vida não me pertence. Quando eu aceitei Jesus como único Senhor e Salvador, eu entendi que não é mais a minha vontade, mas é a vontade dele. Porque a palavra diz que aquele que perder a sua vida a encontrará. Aleluia. Não é fácil, mas é tão maravilhoso. O Senhor me deu um amor tão grande pelas almas. E hoje, como madrinha do Hospital do Câncer, envolvida com tantos projetos, Deus tem me levado em tantos meios, porque as mulheres estão doentes. E a maior doença hoje é na alma das pessoas.
Quantas pessoas feridas, quantas pessoas em cima dos altares feridas. Mas o Senhor está tratando. Nós devemos sim olhar para o outro, mas sem esquecer de olhar para nós. Quantas vezes eu vejo missionárias, pastoras, bispas arrebentadas, piores do que aquela pessoa que está pedindo oração, mas estão ali, ó, Jesus, ó, tá aqui, ó, a minha dor, mas eu vou cuidar da dor do outro. Só que Deus é tão maravilhoso que quando essas mulheres se renunciam e deixam de lado a sua dor igual eu, com o peito tudo tomado de câncer, mas eu não olhava para aquela mama, eu comecei a olhar para os outros. Sabe quando as pessoas são abandonadas no hospital, que a família não liga nem para a ambulância buscar? Depois da pandemia as coisas ficaram piores. Eu achei que ia melhorar. Não, mas é cumprimento da palavra. Jesus disse que naqueles dias o amor de muitos se esfriaria, mas aquele que estiver ligado na videira, esse dá frutos, esse tem pão quentinho do céu, porque Deus é tremendo, Deus é maravilhoso. E eu vim lá de Maringá, eu não vim passear aqui no Rio de Janeiro, não. Eu vim aqui dizer para os crentes: tá amargo, tá difícil, tá doloroso, mas persevera, porque tem vitória, e depois dessa vitória tem cadeira de honra. O Senhor não é um Deus que faz na vida de um e não faz na vida do outro. Ele faz, mas você tem feito a tua parte. A ansiedade, a murmuração impede a tua vitória de chegar. O segredo é falar: Jesus, eu não estou entendendo, está amargo, eu estou sem força, mas me levanta hoje, me ajuda hoje, porque basta cada dia o seu mal. Quantos de nós estamos preocupados só com amanhã? Só que o seu amanhã não chega para mim e para você. O que você tem plantado? Não queira agradar a homens, queira agradar a Deus, porque foi Ele que te chamou. O Senhor te chamou para pregar o Evangelho. Tu és um improvável que muitos olhavam e não dava nada, mas para o reino de Deus tu és grande. E abre a tua boca, porque aqueles que ninguém quer chegar neles, o Senhor te levantou para alcançar. E o Senhor fala: é amargo, é difícil, eu sei de onde eu te tirei, homem. Tu és meu, eu te amo. E eu trouxe a minha aqui para dizer hoje: é manhã de consolo, é manhã de renovo, e te prepara para viver o renovo. As promessas que eu tenho falado a teu respeito vão se cumprir. Só continua na posição, porque este tempo está passando. Está passando, e eu te chamei para marchar, eu te chamei para avançar, eu te chamei, avança, caminha, marcha na terra, faz o que eu te ordenei. Eu sou contigo. Quando pensa que está fraco, tu está forte, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Eis que eu toco nessa manhã, vai enchendo. Poder, autoridade, graça. Santo, sendo cheio de graça. Hoje, renovo, compreendeu sem nenhuma explicação.
Espírito, ora vai a como de paz. Espírito, Espírito, desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Você entender, porque no meio do caminho eu vou te revelando a minha vontade. Não te preocupa com isso. Ei, já tenho algo pra ti. Só se não. E assim, Entrega. Vai, como Deus vai. Deus, aleluia. glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Santo Deus. Santo Deus. A ordem é para marchar, para perseverar. Aleluia. Persevere, crente. A Glória a palavra está cumprindo. O Senhor está voltando. Ei, crente. Vivemos como se tivesse uma vida inteira. Mas a nossa glória não é aqui. Aqui é só passageiro. Aqui é tempo de plantar. Porque a palavra diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais chegou no coração do homem É o que aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam, aqueles que foram chamados pelo seu decreto. Posicionamento. Aleluia. Desde que eu cheguei no Rio, 3 dias eu estou ministrando. Eu quase sem voz, por isso não consegui louvar. Mas eu estou anunciando esse Deus, que é o Deus do vale e do deserto, mas também é o Deus da montanha. E para chegar na montanha, não tem como chegar sem passar nos vales e nos desertos. Aguenta só um pouquinho mais. Te alegra no Senhor e persevera. Porque o justo jamais vai mendigar o pão. Aleluia. Hoje não sou mais empresária. Não posso comprar mais as bolsas que eu comprava de R$2.000. Isso nem está no meu coração mais, porque eu vi que eu não preciso. Hoje eu vivo na dependência do Senhor. Eu posso dizer que hoje eu sou feliz. Porque quanto mais eu faço aquilo que Deus me ordena, mais o Senhor vai preenchendo a minha alma. Porque a verdadeira alegria não está nas coisas terrenas, mas estão nas coisas do alto, nas coisas que são eternas. Aleluia. Esta é a palavra que eu tinha para essa manhã. Jeremias não tinha força. Jeremias disse que não sabia falar. Mas é os pequenininhos, é os improváveis, é aquele que ninguém dá nada, que Deus levanta com poder e autoridade. Eu ando no meio de igreja grande e eu posso dizer para você, aquela irmãzinha do coque, nas igrejas pequenas, são muito mais cheias da presença do Espírito do que aquela que está com as igrejas infladas no luxo. Porque Deus não olha isso, Deus olha o coração, a tua entrega e a tua verdade. Viver a palavra. Muitos ministram, os verdadeiros vivem o Evangelho e sabem que assim como Jesus, que não tinha onde reclinar a sua cabeça, mas tudo não faltava. Ele é o Deus que pregou para aquela multidão e depois fez aquela multiplicação dos pães e dos peixes. Deus nunca vai dispensar eu e você sem nada. E Ele sabe o necessário, por mais difícil que esteja, o necessário no vento, Ele não vai deixar você merecer. Essa é a palavra dessa manhã. Deus abençoe.